Na semana passada nós iniciamos um novo tema para as mensagens da noite. Pela manhã, você que é membro da igreja, você já sabe que nós temos trabalhado o tema Ser Igreja. O que é ser igreja? O que significa fazer parte da igreja de Jesus? E tudo isso também aproveitando o trocadilho do nome da nossa igreja, né? Seropédica começa com ser, não é? E é melhor ser do que fazer. Nós somos chamados a ser igreja. Falamos sobre o que é ser igreja e falamos também sobre o que é ser discípulo, hoje pela manhã. E à noite, desde domingo passado, nós temos trabalhado o tema Viva a Paz. Viva a paz. Semana passada falamos sobre paz com Deus. E a verdadeira paz começa com a paz com Deus. Aí começa a verdadeira paz. Mas hoje eu gostaria de prolongar esse assunto, estendê-lo um pouquinho mais e refletir junto com os irmãos sobre o tema paz comigo mesmo. Muito se fala em guerra, e mais uma vez o mundo está em guerra, mais uma vez estamos testemunhando conflitos terríveis em todo o mundo, seja na Ucrânia, seja no Irã, seja em parte da África, seja na Palestina, seja na Síria, seja onde for. Há muitos lugares no mundo onde há guerras terríveis. Mas eu creio, querido, que você vai concordar comigo, que o pior campo de batalha, a pior guerra, é aquela que acontece dentro do íntimo do nosso ser. Essa parece que nunca cessa, não é verdade? É engraçado como o coração do homem, ele tem a capacidade de multiplicar conflitos, de potencializar conflitos. E tudo isso acontece por conta dos ídolos que nós erguemos no nosso próprio coração. Não é à toa que, corretamente, João Calvino observou que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós constantemente produzimos ídolos. E conforme vamos produzindo esses ídolos, vivemos conflitos internos, conflitos que afetam as nossas emoções, conflitos que afetam os nossos sentimentos, conflitos que trazem confusão às nossas decisões. Você passa por isso? Eu sei que você está com vergonha de fazer assim, mas eu passo, e eu acho que você também. Eu acho, eu não sei, mas eu acho que você passa também. Porque me parece que isso é uma característica da própria realidade humana. Nós o tempo inteiro estamos em dúvida, o tempo inteiro nos sentimos inseguros, o tempo inteiro acontecem coisas na nossa vida que nos trazem um sentimento negativo, tristeza, ansiedade. Lutamos para liberar o perdão, lutamos para ter a coragem de pedir perdão e nos arrepender, lutamos com o nosso próprio orgulho, e todos esses sentimentos, essa miríade de acontecimentos internos, que ninguém vê, mas que você sabe, eles mexem profundamente com a nossa vida. Muitas vezes nos falta paz conosco mesmo. Os piores conflitos, de fato, parecem estar ocorrendo dentro de nós mesmos. E diante dessa realidade, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 27. É um texto que talvez você até conheça de cor. João, capítulo 14, versículo 27. 27, perdão. João 14, 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Palavra do Senhor para nós nessa noite. Como lidar com os conflitos que assolam o nosso coração, que abalam o nosso íntimo? Como tratar disso? A resposta está nesse texto. Na verdade, nós mesmos somos insuficientes para tratar dos nossos conflitos internos. Mas Jesus disse: eu te dou a minha paz. A paz que me pertence eu dou a você. É um texto breve,
mas profundo. A necessidade que o nosso coração tem, a maior necessidade que nós temos, é experimentar a paz que somente Cristo pode dar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. A partir desse texto tão breve, nós podemos extrair 3 princípios sobre a paz conosco mesmo. E a primeira verdade que o texto nos ensina é que há uma verdadeira fonte de paz. A verdadeira fonte da paz é o próprio Cristo. Note como o texto começa: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Veja que é Cristo quem dá. Veja que é Cristo quem é dono da paz. A paz que eu lhes dou, a paz que eu deixo a vós, é minha, disse Jesus. Jesus, então, ele deixa muito claro para nós qual é a fonte da verdadeira paz. Agora, querido, vamos lá. Existem outros tipos de paz e daqui a pouco a gente vai poder desenvolver. Se há outras fontes de paz, por que eu preciso escolher Cristo? E você que esteve de manhã, você ouviu da minha boca, à luz da Escritura Sagrada, que ao escolhermos sermos discípulos de Jesus, ao decidirmos segui-lo, necessariamente experimentaremos sofrimento, dor. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. E tomar a cruz é morrer para si mesmo. Esse é o chamado do Evangelho, morrer para si mesmo, para viver a nova vida em Cristo Jesus. Alguém pode pensar assim: a paz que Cristo oferece, ela é uma paz meio complicada, porque na realidade, Jesus diz, vem que eu vou te dar paz, mas depois vem cruz. Ora bolas, é paz ou cruz? Qual é a promessa de Cristo, afinal? A resposta é que é os dois. Uma paz sobrenatural, uma paz especial, uma paz que, conforme o apóstolo Paulo nos ensina, e nós lemos no início do culto, excede todo entendimento. É muito interessante a gente perceber isso. Não apenas a gente perceber que Cristo é a verdadeira fonte de paz, e diferente das outras fontes, Ele é a fonte da verdadeira paz, mas que somente Cristo nos garante essa vida em paz. Isaías 26, versículo 3, diz o seguinte: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme. E aí ele dá razão, porque ele confia em ti. Note que o Senhor garante uma vida em paz somente aquele que deposita toda a sua confiança nele. Senhor, derrama paz. Senhor, me visita com a tua paz. Senhor, eu preciso experimentar a tua paz, mas a sua confiança está em outras fontes da paz. É muito fácil a gente ouvir pessoas assim: o fulano, ele está bem na vida, ele está em paz, está tudo certo com ele. Por quê? Porque ele alcançou a sua independência financeira. A gente não ouve isso o tempo todo? Não é verdade? Agora, é ruim ter independência financeira, seja lá o que isso signifique? Claro que não. Mas é uma tolice acreditar que isso vai te trazer a verdadeira paz. Uma verdadeira tolice. Outro dia, eu vi um relato, independente de eventual interesse político e ideológico que esteja relacionado a esse relato, um dos homens mais ricos do mundo, ele falou de algo que o afeta profundamente. E esse homem é o fundador da Tesla, um homem que realmente revolucionou o mundo, já levou até foguete para o espaço, Elon Musk. E ele disse
que é algo que traz muita tristeza ao seu coração e que rouba a sua paz, é o fato dele ter uma filha com quem ele não tem nenhum relacionamento e que ela vive uma vida totalmente distante dele, da sua família e dos padrões que ele gostaria que ela tivesse para viver. O que falta ao Elon Musk? Provavelmente ele ganha em 1 minuto, simplesmente porque o seu dinheiro trabalha por ele, mais do que eu e você vamos ganhar a vida inteira, em termos financeiros. Isso é algo impressionante. Impressionante. Mas isso não compra a paz. Quanto de dinheiro compra uma alta do CTI de um paciente terminal? Já parou para pensar nisso? Ah, pastor, então a fonte da paz é a saúde. Ora, é engraçado, né? Que uns têm a saúde e não têm dinheiro. O que tem a saúde, tem dinheiro, não tem família. Parece que sempre falta alguma coisa. Não é verdade? E note que a vida humana, ela é tão dinâmica e ela é tão esquisita por causa da realidade do pecado nesse mundo que nós vivemos, que por mais que nós corramos atrás e conquistemos os nossos maiores sonhos, quando temos o nosso sonho na mão, quando estamos erguendo o nosso troféu, logo aparece um outro desafio e parece que a nossa corrida inteira foi inútil. Eu me lembro de quando eu trabalhava no banco. Negócio de meta. Tinha meta para tudo. Até para respiração, se deixasse, os caras criavam meta. E aí a gente trabalhava com a equipe, e aí a gente mobilizava as pessoas, e aí a gente trabalhava a beça, de manhã cedo até de madrugada, até de noite, até fora do expediente. 31 de dezembro, fechamento. Conquistamos as nossas metas. Alta performance. Somos uma equipe de alta performance. 1º de janeiro, feriado. Dia 2 de janeiro, o sistema estava todo lá, com novas metas. E aí? Engraçado isso, né? Agora isso acontece também na nossa vida diária. Na nossa vida particular, nas nossas questões pessoais. Vou comprar um segundo carro. Você compra o segundo carro e aí você vai ver que os seus 2 carros eles não prestam. Que você precisa ter outros 2 carros melhores. Ah, eu tenho uma casa, mas agora tenho a casa de praia. Tem a casa de praia, agora tem que ter a casa de campo. Eu viajo uma vez no ano, vou ali para Nova Iguaçu. Ponto turístico do estado do Rio de Janeiro. Né? Vou ali para Nova Iguaçu. Não, Nova Iguaçu não está bom. Já sei, vou para Miguel Pereira. Miguel Pereira é show de bola, né? Vou para Miguel Pereira. Ah, não, no outro ano, Miguel Pereira já não me resolve. Eu quero ir para Trancoso. É bom, hein? Não é? Mas aí no outro ano você quer Nova York. No outro, Paris. No outro, as Maldivas. Vai acabar onde isso? Na Lua? Em Marte? Mas é engraçado, porque a cada viagem, a cada conquista financeira, familiar, acadêmica, seja da natureza que for, sempre parece que tem algo mais. E a nossa vida nunca está satisfeita, as nossas realizações nunca estão terminadas, os nossos sonhos não são completamente realizados. Por quê? Porque se nós confiamos e dependemos dos valores desse mundo, a nossa busca será infinita e sempre inútil. É correr atrás do vento. Mas Jesus nos dá um outro caminho. E esse caminho encontra nele e só nele a fonte da verdadeira paz. Agora, aqueles que serão guardados na paz de Deus são aqueles que confiam exclusivamente em Deus. Se você confia na força do teu braço, se você confia nas tuas capacidades, se você confia em todas as propagandas que o mundo faz para você mesmo, você vai correr, se cansar e vai ficar igual o hamster. Já viu o hamster?
Ele roda, ele fica correndo na rodinha. Corre, 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 e não sai do lugar. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, disse Jesus. Note, a paz de Deus é um ato da graça soberana de Deus. Cristo decidiu nos dar da sua paz. Ele determinou que fosse assim. Ele escolheu fazer isso em nosso favor. Deus, Ele te visitou com a sua graça, dizendo, olha, toma aqui a minha paz. E sabe por que tem que ser assim? Porque senão a gente ia ficar correndo sempre atrás do vento, sem conquistar nada. Mas Jesus disse, aquilo que é meu eu posso dar, e eu dou para você. Eu deixo a minha paz. Eu dou a você, como um dom, como um presente, ato da graça. Agora, é claro que esse ato da graça está diretamente relacionado com aquilo que falamos no domingo passado. Você se lembra o que falamos no domingo passado? Tudo começa com a paz com Deus. Se você tem paz com Deus, você tem os recursos de Deus para ter paz consigo mesmo. Se você já é alguém justificado através da fé, um salvo em Cristo Jesus, que se arrependeu dos seus pecados e que confia exclusivamente em Cristo Jesus para a sua salvação, o Senhor te diz o seguinte, eu te dou a minha paz. Agora, sabe o que acontece? Às vezes, comigo, com você, o nosso Pai Celestial nos dá o presente, mas a gente deixa ele embrulhadinho, guardadinho e nunca abre. Deus já me deu a sua paz. Deus já te deu a paz que excede todo entendimento. Deus já te disponibilizou os recursos para você viver em paz. Então viva. Como? Não confiando em nada além dele para experimentar verdadeira paz. Segunda verdade que nós aprendemos desse texto é acerca do perigo da falsa paz. Note, Jesus diz, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas logo em seguida ele faz um alerta. Qual é esse alerta? Não vou a dou como a dá o mundo. Como eu disse agora há pouco, o mundo nos oferece projetos de vida, os mais variados, mas todos eles têm o mesmo fundamento, você mesmo. Você conquista, você pode, vai lá que vai dar certo, seja senhor da sua história, seja o protagonista da sua vida, faça acontecer. Já ouviu essas coisas? Direto, né? A gente ouve isso o tempo todo. Confia que vai dar certo, você consegue, você pode. É engraçado como entra geração e sai geração, e a conversa fiada permanece sendo a mesma. E as gerações continuam cantando enganos, né? E às vezes até coloca Deus no meio do caminho. Os mais antigos vão se lembrar de uma canção que é verdadeiramente ridícula, mas que embalou uma geração. Quem se lembra? Denuncie a sua idade e que você via o show da Xuxa. Lua de Cristal, lembra disso? Você lembra, Léo? Eu sei que você lembra. Você fez uma cara de sério, mas eu sei que é da sua época, né? E ela põe Deus no meio do caminho, e ainda chama Deus de cara lá de cima, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar, né? Que tolice, gente, que tolice. E pessoas acreditam nisso. Podem não acreditar na filósofa Xuxa Meneghel, mas vão escolher outro filósofo. Que existem tantos aí, não é verdade? E acreditam nas promessas tolas e falsas do mundo. Não. A fonte da verdadeira paz é Jesus Cristo. Mas há um perigo muito grande na falsa paz. Não vou lá dou como a dá o mundo. Por que não? Porque tudo aquilo que Deus nos dá é eterno.
tudo aquilo que o mundo nos promete é efêmero, passageiro, limitado. O mundo é ótimo em fazer propaganda. O mundo é ótimo em te vender soluções, que na melhor das hipóteses vão durar durante algum pouco tempo e que depois vão passar. Vão passar. E aí? O que vai acontecer depois? O que vai acontecer depois de que você, como estrela, começar a brilhar? O brilho ofusca, ele cessa, ele se apaga, e o que fica é solidão, é infelicidade, é tristeza. Jesus não. Jesus, ele oferece uma paz que permanece, uma paz que independe das circunstâncias. Meus irmãos, por mais que o nosso coração muitas vezes experimente verdadeiras turbulências, se você está em Cristo, você sabe que no final do vale da sombra da morte está o nosso Salvador. O vale não é o lugar onde o crente fica, é um lugar por onde ele passa. Se você é crente, você sabe disso, e você alicerça a sua vida nisso. Eu volto e meia compartilho com os irmãos, essa nossa jornada de vida ainda curta, já passamos por cada situação, irmãos, por cada dificuldade. Sabe o que faltou? Nada. Nada. E eu, como você, homem, sou marido e pai, e às vezes eu olhava assim e falava, e agora? Deu ruim. Não tem saída para isso aqui. Está faltando. Deu errado. E agora? Seja um momento de desemprego, seja um momento de crise. E Deus, ele sempre nos visitou com a provisão. Com o luxo? Não. Mas com a provisão? Sempre. Com o cuidado? Sempre. Com a honra dele? Sempre. Com a dignidade que vem dele? Sempre. Porque o Senhor nos promete paz. Ele te promete paz. Você já parou para pensar que à luz da sabedoria do Antigo Testamento, você jamais mendigará o pão? Fui moço, hoje sou velho, e jamais vi o justo mendigar o pão. E eu não sei você, mas eu nunca vi um crente em comunhão com a igreja, um crente andando com Jesus, mendigar o pão. Nunca. Em 43 anos de igreja. Nunca vi. Nunca vi. Já vi dificuldades, grandes dificuldades, mas nunca vi nenhum crente passar fome. Sabe por quê? Porque o Senhor cuida. Porque o Senhor zela. Porque o Senhor ampara. O mundo, não. O mesmo mundo que te promete mundos e fundos, quando você fracassa, ele rapidamente volta suas costas contra você e te abandona na pior sarjeta que ele puder. Essa é a realidade do mundo. O mundo gerenciado por Satanás, que às vezes inclusive nos vende algumas coisas que podem fazer sentido, e que de certa forma até fazem, porque há também na Bíblia uma lei da semeadura, não é verdade? Trabalhe, o Senhor vai abençoar o teu trabalho. Se você não trabalhar, diz o Novo Testamento, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, então também não coma. Veja que há esse senso de justiça sim na Bíblia, mas às vezes a gente confia tanto na tal meritocracia, que a gente acha o seguinte, não, eu mereci, eu conquistei, então é meu. Curiosamente, muitas pessoas que mereceram, conquistaram, e que receberam muito do resultado do seu trabalho, hoje estão em campos de refugiado, por exemplo. Na Vila Minha Pátria, nosso trabalho para refugiados dos batistas brasileiros, nós já recebemos vários médicos, políticos, advogados. Pessoas
que desfrutaram de grandes posições de poder e de renda. E por causa da guerra, do conflito, de um revés no seu país, tiveram que sair correndo para não morrer. Se toda a base de vida dessa pessoa estiver na sua posição, na sua profissão, no seu dinheiro, no seu patrimônio, a vida dessa pessoa ruiu, certo? Vale a pena continuar vivendo? Na perspectiva do mundo, não vale a pena. E é por isso que, ao mesmo tempo que a gente vive numa era de grande prosperidade, de muitos recursos tecnológicos e financeiros, de riqueza abundante, nós também vivemos numa era onde os suicídios aumentam a cada dia. Onde as pessoas desistem da própria vida o tempo todo. Por quê? Porque ao confiar na paz que o mundo oferece, o que nós encontramos é sempre desilusão. Mas o Senhor nos promete cuidar de nós. 2 Tessalonicenses 3,16, o apóstolo Paulo diz o seguinte: ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. Não importa a circunstância, porque o crente não se guia por vista. A sua paz permanece, ela prevalece, mesmo diante do pior desafio, da maior tribulação. Por quê? Porque o Senhor nos conservará em perfeita paz. Porque o Senhor da paz nos dá contínua paz em todas as circunstâncias, independente de quais forem. Terceiro e último ponto, encerrando essa mensagem. Qual é o benefício da verdadeira paz? De um lado, aprendemos que a fonte da verdadeira paz é Jesus e somente Jesus. De outro lado, aprendemos que há um grande perigo em confiar nas falsas fontes de paz. Por último, devemos aprender sobre o benefício da verdadeira paz. O contexto dessa passagem que lemos, irmãos, é o discurso no cenáculo, a última reunião que o Senhor Jesus tem com seus discípulos antes da crucificação. Eles vão para um terraço, para um local, numa residência, para celebrar a refeição da Páscoa. E ali o Senhor dá as suas últimas instruções antes de ser morto na cruz. Nesse contexto, há grande preocupação. Afinal de contas, os discípulos sabiam, pela boca do próprio Cristo, que em breve ele seria morto, que ele sofreria grandes coisas terríveis, pela mão dos judeus, pela mão dos romanos, que Jesus sofreria grandemente por conta do seu papel e da sua tarefa como Messias de Israel. Diante disso, aqueles homens estavam preocupados, estavam atribulados. O que vai acontecer agora? E Jesus diz: a minha paz eu dou para você, não confie no padrão do mundo. Agora preste atenção. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Qual é a circunstância que te espera quando você sair daquela porta? Qual é? Um filho desviado? Um conflito no seu lar? Um problema de ordem financeira? O seu negócio vai mal? Você está mal das pernas, o dinheiro não fecha, a conta não fecha, a saúde, um exame que você vai fazer, algo aí que está acontecendo com o teu corpo que você não sabe no que vai dar. Para você, para mim, o Senhor Jesus diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O nosso coração não precisa ficar preocupado, não precisa ficar atribulado, sabe por quê? Porque a paz que só Cristo dá, já é minha, já é tua. Nem se atemorize. O medo é normal, irmãos. Agora, o medo não pode nos controlar, não pode nos bloquear, não pode nos impedir de seguir adiante. E se eu tenho a paz que só Cristo dá, eu sigo adiante. Ah, mas se der errado,
Todos nós nos fazemos essa pergunta o tempo todo, né? Mas se der errado? Se der errado, já deu certo. Se der errado, já deu certo. Agora, entenda. Aqui não é uma licença para você sair errando. Não é o pastor dizendo assim, eu vou sair pecando então, porque no final vai dar certo. Não é isso não. Na verdade, se você escolher esse caminho de abuso contra a graça de Deus, muito provavelmente o que você vai experimentar é muita dor. Mas existe consolo e paz no meio da tribulação. Esse consolo e essa paz no meio da tribulação é aquela experimentada por aquele que confia em Jesus e que mesmo diante da morte não precisa temer. Eu já compartilhei os irmãos aqui. Me permitam compartilhar mais uma vez. Meu pai, falecido pouco mais de 2 meses, nos últimos momentos, ele já estava muito mal. E foi um processo muito difícil. Os irmãos acompanharam em oração conosco. Um momento de troca de turno ali. Um irmão saiu, minha mãe saiu, e eu consegui ficar ali alguns minutinhos com ele, sozinho. E eu tenho o dever pastoral de fazer essa pergunta. E aí, pai, seu coração está em paz? E ele falou, claro, há muito tempo. Irmãos, a gente está falando de alguém que atravessou 3 anos de câncer. Está falando de alguém que estava no leito de UTI. De alguém que, em absoluta consciência, ele entendia tudo o que acontecia. Ele também sabia que ele estava de mal a pior, fisicamente falando. Que o seu corpo, suas forças, sua saúde se esvaía. Mas ele não precisava se perturbar. Ele não precisava temer. Porque há muito tempo, a sua paz estava totalmente firmada no Senhor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Só pode dizer isso e experimentar isso aquele que confia em Jesus. Não tema, não se perturbe, porque essa paz é sobrenatural e ela nos sustenta. Seja a paz de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. É difícil, a decisão não vem, a confusão é grande. Que a paz de Cristo seja o árbitro, seja o direcionador, seja aquela que vai dar o rumo para a sua vida. E que assim você seja profundamente abençoado por Deus. A bênção araônica, ela basicamente é uma bênção da paz. Já parou para pensar nisso? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Por que nós podemos crer nessa palavra? Porque Cristo já disse, deixo-vos a minha paz vos dou. Então que o Senhor te abençoe nessa semana, com a bênção da sua paz.